May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. Mas além do principado humano, para lá das fronteiras sensoriais que guardam ansiosamente a alma encarnada, amparando-a com limitada visão e benéfico esquecimento, começa vasto império espiritual vizinho dos homens. Aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos que partilham com as criaturas terrenas as condições de habitabilidade da crosta do mundo. Seres humanos situados noutra faixa vibratória apoiam-se na mente encarnada através de falanges incontáveis, tão semiconscientes na responsabilidade e tão incompletas na virtude quanto os próprios homens. Nesse ponto, o esclarecido ministro fez longa pausa, fitou-nos bondoso e continuou explicando que a matéria, congregando milhões de vidas embrionárias, é também a condensação da energia, atendendo aos imperativos do eu, que lhe preside a destinação. Do hidrogênio às mais complexas unidades atômicas, é o poder do espírito eterno a alavanca diretora de prótons, nêutrons e elétrons na estrada infinita da vida. Demora-se a inteligência corporificada no círculo humano em transitória região. Adaptada às suas exigências de progresso e aperfeiçoamento, dentro da qual o protoplasma lhe faculta instrumentos de trabalho, de crescimento e de expansão. Entretanto, nesse mesmo espaço alonga-se a matéria noutros estados, e nesses outros estados, a mente desencarnada em viagem para o conhecimento e para a virtude, radica-se na esfera física, buscando dominá-la e absorvê-la, estabelecendo gigantesca luta de pensamento que ao homem comum não é dado calcular. Frustrados em suas aspirações de vaidoso domínio no domicílio celestial, homens e mulheres de todos os climas e de todas as civilizações depois da morte esbarram nessa região em que se prolongam as atividades terrenas e elegem o instinto de soberania sobre a terra por única felicidade digna do impulso de conquistar. Rebelados filhos da providência tentam desacreditar a grandeza divina, estimulando o poder autocrático da inteligência insubmissa e orgulhosa, e buscam preservar os círculos terrestres para a dilatação indefinida do ódio e da revolta, da vaidade e da criminalidade, como se o planeta em sua expressão inferior lhes fosse paraíso único, ainda não integralmente submetido a seus caprichos, em vista da permanente discórdia reinante entre eles mesmos. É que, confinados ao berço escabroso da ignorância, em que o medo e a maldade, com inquietudes e perseguições recíprocas, lhes consomem as forças e lhes inutilizam o tempo, não se apercebem da situação dolorosa em que se acham. Fora do amor verdadeiro, toda união é temporária, e a guerra será sempre o estado natural daqueles que perseveram na posição de indisciplina.
Um reino espiritual dividido e atormentado cerca a experiência humana em todas as direções, intentando dilatar o domínio permanente da tirania e da força. Sabemos que o Sol opera por meio de radiações, nutrindo maternalmente a vida a milhões de quilômetros. Sem nos referirmos às condições da matéria em que nos movimentamos, lembremo-nos de que, em nosso sistema, as existências mais rudimentares, desde os cumes iluminados aos recôncavos das trevas, estão sujeitas à sua influenciação. Como acontece aos corpos gigantescos do cosmos, também nós outros, espiritualmente, caminhamos para o zenite evolutivo, experimentando as radiações uns dos outros. Nesse processo multiforme de intercâmbio, atração, imantação e repulsão, aperfeiçoam-se mundos e almas na comunidade universal. Dentro de semelhante realidade, toda a nossa atividade terrestre se desdobra num campo de influências que nem mesmo nós, os aprendizes humanos em círculos mais altos, poderíamos por enquanto determinar. Incapacitados de prosseguir além do túmulo a caminho do céu que não souberam conquistar, os filhos do desespero organizam-se em vastas colônias de ódio e miséria moral, disputando entre si a dominação da terra. Conservam igualmente quanto ocorre a nós mesmos, largos e valiosos patrimônios intelectuais, e anjos decaídos da ciência buscam acima de tudo a perversão dos processos divinos que orientam a evolução planetária. Mentes cristalizadas na rebeldia tentam solopar em vão a sabedoria eterna, criando quistos de vida inferior na organização terrestre, entrecheiradas nas paixões escuras que lhes vergastam as consciências. Conhecem inumeráveis recursos de perturbar e ferir, obscurecer e aniquilar. Escravizam o serviço benéfico da reencarnação em grandes setores expiatórios e dispõem de agentes de discórdia contra todas as manifestações dos sublimes propósitos que o Senhor nos traçou às ações. Homens terrenos que, semi-libertos do corpo, lhe conseguiram identificar de algum modo a existência, recuaram tímidos e espavoridos, espalhando entre os contemporâneos as noções de um inferno punitivo e infindável encravado em tenebrosa região além da morte. A mente infantil da terra, embalada pela ternura paternal da providência através da teologia comum, nunca pôde apreender mais intensivamente a realidade espiritual que nos governa os destinos. Raros compreendem na morte simples modificação de envoltório, e escasso número de pessoas, ainda mesmo em se tratando dos religiosos mais avançados, guardaram a prudência de viver no vaso físico de conformidade com os princípios superiores que esposaram. Somos defrontados agora pela necessidade da proclamação de verdades velhas para os velhos ouvidos e novas para os ouvidos novos da inteligência juvenil situada no mundo. O homem, herdeiro presuntivo da coroa celeste, é o condutor do próprio homem dentro de enormes extensões do caminho evolutivo. Entre aquele que já se acerca do anjo e o selvagem que ainda se limita com o irracional, existem milhares de posições ocupadas pelo raciocínio e pelo sentimento dos mais variados matizes. E se há uma corrente brilhante e maravilhosa de criaturas encarnadas e desencarnadas que se dirigem para o monte da sublimação,
desferindo glorioso cântico de trabalho, imortalidade, beleza e esperança, exaltando a vida. Outra corrente existe, escura e infeliz, nas mesmas condições, interessada em descer aos recôncavos das trevas, lançando perturbação, desânimo, desordem e sombra, consagrando a morte. Espíritos incompletos que somos ainda, aderimos aos movimentos que lhes dizem respeito e colhemos os benefícios da ascensão e da vitória, ou os prejuízos da descida e da derrota, controlados pelas inteligências mais vigorosas que a nossa e que seguem conosco lado a lado na zona progressiva ou deprimente em que nos colocamos. O ministro Flacos explicou que o inferno, por isso mesmo, é um problema de direção espiritual. Satã é a inteligência perversa. O mal é o desperdício do tempo ou o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. O sofrimento é reparação ou ensinamento renovador. As almas decaídas, contudo, quaisquer que sejam, não constituem uma raça espiritual sentenciada irremediavelmente ao satanismo, integrando tão somente a coletividade das criaturas humanas desencarnadas em posição de absoluta insensatez. Elas misturam-se à multidão terrestre, exercem atuação singular sobre inúmeros lares e administrações, e o interesse fundamental das mais poderosas inteligências dentre elas é a conservação do mundo ofuscado e distraído à força da ignorância defendida e do egoísmo recalcado, adiando-se o reino de Deus entre os homens indefinidamente. De milênios a milênios, a região em que respiram padece extremas alterações, qual acontece ao campo provisoriamente ocupado pelos povos conhecidos. A matéria que lhes estrutura a residência sofre tremendas modificações e precioso trabalho seletivo se opera na transformação natural dentro dos moldes do infinito bem. Entretanto, embora de fileiras compactas incessantemente substituídas, persistem por séculos sucessivos, acompanhando o curso das civilizações e seguindo-lhes os esplendores e experiências, as aflições e as derrotas. Uma nova pausa foi feita pelo nobre expositor, que me pareceu intencional e oportuna. Nesse instante, um companheiro nosso interferiu, indagando que reconhecíamos a veracidade daquelas afirmativas. Todavia, por que então não suprimia o Senhor compassivo e sábio tão pavoroso quadro? O esclarecido mentor fixou um gesto de condescendência e respondeu com uma contra-pergunta. Não seria o mesmo que interrogar pela tardança de nossa própria adesão ao reino divino? Lhe questionou se sentia suficientemente iluminado para negar o lado sombrio da sua própria individualidade? Se ele havia se libertado de todas as tentações que fluíam dos escaninhos misteriosos da luta interna? Não admitia que o orbe possuísse os seus círculos de luz e trevas, qual acontece a nós mesmos nos recessos do nosso coração? E assim como duelamos em formidáveis conflitos por dentro, a vida planetária é compelida igualmente a combater nos recônditos ângulos de si mesmo. E quanto à intervenção do Senhor, o instrutor esclareceu e recordou-nos de que os estudos daquela hora não se prendiam aos aspectos da compaixão, e sim aos problemas da justiça.
Nós outros e a humanidade militante na carne não representamos senão diminuta parcela da família universal, confinados à faixa vibratória que nos é peculiar. Somos simplesmente alguns bilhões de seres perante a eternidade, e estejamos convencidos de que se o diamante é lapidado pelo diamante, o mal só pode ser corrigido pelo mal. Funciona a justiça através da injustiça aparente, até que o amor nasce e redima os que se condenaram a longas e dolorosas sentenças diante da boa lei. Homens perversos, calculistas, delituosos e inconsequentes são vigiados por gênios da mesma natureza que se afinam com as tendências de que são portadores. Realmente nunca lhes faltou proteção do céu contra os tormentos que as almas endurecidas e ingratas semearam na terra, e os numes guardiães não se despreocupam dos tutelados. No entanto, seria ilógico e absurdo designar um anjo para custodiar criminosos. Os homens encarnados, de maneira geral, permanecem cercados pelas escuras e degradantes irradiações de entidades imperfeitas e indecisas quanto eles próprios. Criaturas que lhes são invisíveis ao olhar, mas que lhes partilham a residência. Em razão disso, o planeta, por enquanto, ainda não passa de vasto crivo de aprimoramento, ao qual somente os indivíduos excepcionalmente aperfeiçoados pelo próprio esforço conseguem escapar na direção das esferas sublimes. Considerando semelhante situação, o Mestre Divino exclamou perante o juiz em Jerusalém que por agora o seu reino não era dali. E pela mesma razão, Paulo de Tarso, depois de lutas angustiosas, escreve aos Efésios que não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade nas próprias regiões celestes. Além, pois, do reino humano, o império imenso das inteligências desencarnadas participa de contínuo no julgamento da humanidade. E entendendo a nossa condição de trabalhadores incompletos, detentores de velhas dificuldades e terríveis inibições na ordem do aprimoramento iluminativo, cabe-nos preparar recursos de auxílio, reconhecendo que a obra redentora é trabalho educativo por excelência. O sacrifício do Mestre representou o fermento divino, levedando toda a massa. É por isso que Jesus, acima de tudo, é o doador da sublimação para a vida imperecível. Absteve-se de manejar as paixões da turba, visto reconhecer que a verdadeira obra salvacionista permanece radicada ao coração, e distanciou-se dos decretos políticos, não obstante reverenciá-los com inequívoco respeito à autoridade constituída, por não ignorar que o serviço do reino celeste não depende de compromissos exteriores, mas do individualismo aperfeiçoado à boa vontade e ao espírito de renúncia em benefício dos semelhantes. Sem o nosso esforço pessoal no bem, a obra regenerativa será adiada indefinidamente. Compreendendo-se por precioso e indispensável nosso concurso fraterno, para que irmãos nossos provisoriamente impermeáveis no mal se convertam aos desígnios divinos, aprendendo a utilizar os poderes da luz potencial de que são detentores. Somente o amor sentido, crido e vivido por nós provocará a eclosão dos raios de amor em nossos semelhantes. Sem polarizar as energias da alma na direção divina,
ajustando-lhes o magnetismo ao centro do universo, todo programa de redenção é um conjunto de palavras pecando pela improbabilidade flagrante. Nesse instante, o ministro sorriu para nós expressivamente e concluiu perguntando-nos se ele havia sido bastante claro. Transbordava de todos os rostos o desejo de ouvi-lo por mais tempo. No entanto, Flacos, aureolado de luz, desceu da tribuna e pôs-se a conversar familiarmente conosco. A preleção fora encerrada. As considerações ouvidas despertavam em mim o máximo interesse. No entanto, era preciso aguardar nova oportunidade para mais amplos esclarecimentos. Ao nos retirarmos do educandário, o instrutor Gúbio, pousando sobre Eloy, o nosso companheiro, e sobre mim os olhos lúcidos, acentuou que para muitas criaturas era difícil compreender a regimentação inteligente dos espíritos perversos. Entretanto, era lógica e natural. Se ainda nos situávamos distante da santidade, não obstante os propósitos superiores que já nos orientavam, o que podíamos dizer dos irmãos infelizes que se deixavam prender sem resistência às teias da ignorância e da maldade? Não conhecem região mais elevada que a esfera carnal, a que ainda se ajustam por laços vigorosos. Enleados em forças de baixo padrão vibratório, não apreendem a beleza da vida superior. E enquanto mentalidades frágeis e enfermiças se dobram humilhadas, os gênios da impiedade lhes traçam diretrizes, enfileirando-se em comunidades extensas e dirigindo-as em bases escuras de ódio aviltante e desespero silencioso. Organizam assim verdadeiras cidades em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem, envergonhadas de si mesmas, ante quaisquer manifestações da divina luz. Filhos da revolta e da treva e se aglomeram, buscando perseverar-se e escorando-se aos milhares uns nos outros. Auscultando-nos a surpresa manifesta, o instrutor prosseguiu respondendo-nos às arguições íntimas. Explicou que tais colônias perturbadoras devem ter começado com as primeiras inteligências terrestres entregues à submissão e à indisciplina ante os ditames da paternidade celestial. A alma caída em vibrações desarmônicas pelo abuso da liberdade que lhe foi confiada precisa tecer os fios do reajustamento próprio, e milhões de irmãos nossos se recusam a semelhante esforço, ociosos e impenitentes, alongando o labirinto em que muitas vezes se perdem por séculos. Inabilitados para a jornada imediata rumo ao céu, em virtude das paixões devastadoras que os magnetizam, arrebanham-se de conformidade com as tendências inferiores em que se afinam ao redor da crosta terrestre, de cujas emanações e vidas inferiores ainda se nutrem, qual ocorre aos próprios homens encarnados. O objetivo essencial de tais exércitos sombrios esclareceu-nos Gúbio, que é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça, tanto quanto possível, sob seu jugo tirânico. Aquelas observações escaldavam meu cérebro. Eu também havia passado pelos baixos círculos da vida depois do transe corporal. Entretanto, não identificara a existência dessas condensações organizadas de entidades malignas do campo espiritual.
embora ouvisse em muitas ocasiões impressionantes comentários em torno delas. Efetivamente não conseguia por mim mesmo exumar todas as recordações do angustiado período que a porta do túmulo me oferecera. Vira-me perseguido através de longos pântanos, errar aflitivamente dias e noites que me pareceram sem fim, atormentado e desditoso. Todavia custava-me crer que as atividades maléficas gozassem de organismo diretor. Por isso mesmo, de mente agora centralizada nos propósitos do bem, aventurei uma indagação. Com que fim, perguntei a Gúbio, aquelas legiões retardadas se macumunam além da morte? Se despidas da vestimenta grosseira da carne, devem saber mais que nunca que se empenham em combates inúteis. Não se sentiam, porventura, transportadas ao plano do esclarecimento puro quanto à posição que lhes dizia respeito? Não se cercavam presentemente de mais sublimes revelações da natureza? Não lhes quadrariam mais justos o trabalho edificante e o estudo nobre na elevada aspiração de galgar a sabedoria santificante estrada acima? Por que motivo se aglomeram assim, através de ajuntamentos desprezíveis e diabólicos? Fácil de entender-se a jornada evolutiva do homem depois do sepulcro, mas o estacionamento deliberado na crueldade e no ódio além da morte dá para confundir a mente de qualquer um. O orientador sorriu maneiroso e considerou. Reportamos, André, a espíritos perfeitamente humanos, não obstante desencarnados, e tais perguntas poderiam ser formuladas mesmo na crosta da terra. Por que razão nós mesmos, antes de acordar a consciência para a revelação divina, nos precipitávamos nas linhas inferiores todos os dias, contrariando espetacularmente a lei? À frente dos olhos contávamos com o bendito dilúvio de claridade solar jorrando incessante do espaço infinito. Sabíamos que a existência do corpo correria rápida, que seríamos defrontados pela morte comum a todos, que regressaríamos do mundo carnal pela mesma porta misteriosa através da qual penetráramos nele. No entanto, quantas vezes teremos menoscabado a sabedoria excelsa, com atitudes de criminosa indiferença? Ante as sugestões do plano divino que te povoam agora o pensamento, lembras-te, André, de algum tempo passado em que tivesses cogitado sinceramente da própria sublimação? Se desenterrarmos o pretérito, meu caro, encontraremos lamentáveis reminiscências. Não nos compete parar ou desanimar. A maneira do tronco frágil é imperioso crescer, subir por alcançar o oxigênio de cima. E apesar de algemados ao que fomos, à semelhança da árvore humilde presa aos resíduos do complicado envoltório que lhe encerrava a semente, reclamamos ascensão, ar puro e largueza de condições para produzirmos o bem que o Senhor espera de nós. Concordo com as suas elucidações, Sr. Gúbio, mas é quase incrível tanta ignorância além do corpo que nos conserva em ilusão. A sepultura abre-nos a todos um caminho novo. É razoável que a mente perturbada sofra amarguras de reajustamento até que se restaure. Todavia, apropriar-se um espírito desencarnado de certos setores do caminho como se fora deles senhor absoluto para perpetuar sua tirania é a observação que me escapava. Sim,
Para quem refletiu sobre o assunto durante muito tempo em sentido contrário à realidade, o apontamento surpreende bastante. Todavia, não vejo obstáculos à apreensão do ensinamento. Reconheçamos, por exemplo, que o homem comum já atravessou desde milênios a estação evolutiva em que se demora o irracional e em várias ocasiões revela comportamento de nível inferior ao dele. Notemos que nós mesmos, os desencarnados, nos movemos num campo de matéria que se caracteriza por densidade específica, embora rarefeita, quando confrontada com as antigas formas físicas. E nossa mente, em qualquer parte na crosta ou aqui onde nos achamos, é um centro psíquico de atração e repulsão. O espírito encarnado respira numa zona de vibrações mais lentas, enfaixado num veículo constituído de trilhões de células que são outras tantas vidas microscópicas inferiores. Cada vida, porém, por mais insignificante, possui expressão magnética especial. A vontade, não obstante condicionada por leis cósmicas e morais, inclinará a comunidade dos corpúsculos vivos que permanecem a seu serviço por tempo limitado, à maneira do eletricista que liga as forças da usina para atividades num charco ou para serviços numa torre. Sendo cada um de nós uma força inteligente, detendo faculdades criadoras e atuando no universo, estaremos sempre engendrando agentes psicológicos através da energia mental, exteriorizando o pensamento e com ele improvisando causas positivas, cujos efeitos podem ser próximos ou remotos sobre o ponto de origem. As argumentações de Gubbio eram bela e sugestiva. Entretanto, eu sentia dificuldades para aceitar a ideia de purgatórios e infernos dirigidos. Gubbio considerou que, abstendo-nos de mobilizar a vontade, seríamos invariáveis joguetes das circunstâncias predominantes no ambiente que nos rodeasse. Contudo, tão logo deliberássemos manobrá-las, seria indispensável resolvermos o problema de direção, porquanto nossos estados pessoais iriam refletir a escolha íntima. Existiam dessa forma princípios, forças e leis no universo minúsculo, tanto quanto no universo macrocósmico. Dirigisse um homem a sua vontade para a ideia de doença, e a moléstia lhe responderia ao apelo, com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço, porque a sugestão mental positiva determina a sintonia e receptividade da região orgânica em conexão com o impulso havido. E as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental dos milhões de pessoas que as entretêm, acorrerão em massa, absorvidas pelas células que as atraem, em obediência às ordens interiores reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade idealizada. Claro que nesse capítulo tínhamos a questão das provas necessárias nos casos em que determinada personagem renascesse atendendo a impositivos das lições expiatórias. Mas mesmo ali o problema de ligação mental era infinitamente importante, porquanto o doente que se compraz na aceitação e no elogio da própria decadência acaba na posição de excelente incubador de bactérias e sintomas mórbidos, enquanto que o espírito em reajustamento, quando reage, valoroso contra o mal, ainda mesmo que benéfico e merecido, encontra imensos recursos de concentrar-se no bem, integrando-se na corrente de vida vitoriosa. Eu registrava as explicações profundamente edificado,
e não obstante a longa pausa que se fez espontaneamente, não ousei interromper o curso da argumentação, a fim de não quebrar a linha do pensamento. Depois de alguns instantes, sempre prestimoso e digno, Gúbio continuou.